De volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Como sabem os senhores, este programa é uma coprodução da TV Ceará, canal 5, que veicula o programa aos domingos às 20 horas, com reprise às quartas-feiras no mesmo horário, e tem ainda a coparticipação da TV Fortaleza, canal 6 da NET. Para você, assinante que ligou agora, o programa recebe hoje como convidado o secretário das Finanças do município de Fortaleza, o doutor Alexandre Cialdini. E vamos com ele discutir um pouco os custos da cidade de Fortaleza diante da proposta ou das propostas que estamos assistindo todos os dias nessa última semana de propaganda eleitoral gratuita. Para discutir o doutor Alexandre, nós temos as participações dos nossos debatedores, os professores economista Francisco Teixeira e o cientista político Francisco Moreira. Doutor Alexandre, quanto custa Fortaleza? Essa é a pergunta. Nesse instante, partindo do princípio de que o orçamento enviado para a Câmara Municipal, já em discussão, para a futura administração, é hoje em torno de 3 bilhões de reais. Ou seja, cresceu um pouco em relação ao orçamento do exercício que está se findando agora. Então, qual é o custo da cidade? O que é possível fazer com um orçamento de 3 bilhões de reais? Bom, Arnaldo, obrigado pela oportunidade, obrigado aqui aos companheiros debatedores. Na realidade, o custo da cidade é muito maior do que o que está previsto no orçamento, evidentemente, né? Um grande especialista na área, que a gente já havia comentado aqui anteriormente, Richard Musgrave, ele dizia que o Estado ele se resume economicamente para 3 funções: a alocação, a redistribuição e a estabilização. O princípio da alocação econômica, ele efetivamente se concentra na questão orçamentária. Então a gente poderia dizer que para as políticas públicas, o orçamento estabelece uma predição de receita e uma fixação da despesa. Isso é em torno de 3 bilhões. Desses 3 bilhões que serão discutidos na Câmara, nós temos algumas obrigações vinculadas, constitucionalmente estabelecidas através da emenda constitucional número 29, que é o limite mínimo de 25% de gastos desses com a educação, né, em torno de 750 milhões de reais, e o limite mínimo de 15% com a saúde, em torno de 500 milhões de reais. Como nós temos uma estrutura hospitalar, uma estrutura de saúde primária e secundária e terciária, que é atípica considerando a grande maioria das capitais brasileiras, aliás, é a única com essa estrutura hospitalar, nós temos um gasto médio com saúde em torno de 27% desse orçamento. Então, esses 2 grandes componentes são vinculados e estabelecidos na Constituição. E nesse orçamento aí está incluído já as transferências? Isso, exatamente. Da União para o município? Exatamente. Então, dentro desse orçamento, da predição da receita, ele é composto pelas transferências constitucionais, no caso o FPM, a cota parte do ICMS, os royalties e a receita tributária própria, né? A gente, na realidade, analisa 3 componentes de receita: a receita corrente líquida, a receita tributária própria e a receita tributária disponível. Só para o assinante saber o que é isso, a receita tributária própria é composta do IPTU, ISS, pela ordem, ISS, IPTU, ITBI e as taxas. E as transferências? E a receita corrente líquida é composta por todas as receitas tributárias próprias e mais as transferências constitucionais. Que são ICMS e FPM. FPM e os royalties também, né? E a receita tributária disponível é aquela que é deduzido o que transfere-se obrigatoriamente para a educação, por exemplo, para o Fundeb. Então a gente tem disponibilidade e grau de liberdade para atuar sobre outras políticas públicas. Bom, diante dessa realidade, Moreira, para você como cientista político, é possível, portanto, inferir-se que muitas das propostas que estão sendo colocadas nesse instante para o cidadão fortalezense, ainda indeciso em relação a quem votar, são inviáveis, sob o ponto de vista da economia. Dá para se inferir este raciocínio? Dá sim, e acho que são, né? Boas partes das propostas, por exemplo, com relação à saúde, pegar só esse aspecto, né? Da forma como o Cialdini coloca, né, já demonstra que esse tipo de proposta, né, ela é uma proposta que vai ficar boa parte das promessas, ou seja, para viabilizar aquele tipo de proposta, é preciso mexer nesse orçamento que já é estrangulado pelo que a gente sabe, né? A gente tem uma
ele já falou demonstrando que a saúde em Fortaleza, ela tem uma característica que é própria, né? E concentra boa parte desses recursos justamente por esse formato dela. Que é o fato de ser a única capital brasileira que mantém uma rede de hospital, uma rede hospitalar muito grande. Muito grande e principalmente que absorve boa parte dos problemas dos municípios, inclusive de estados vizinhos, né? Então, quer dizer, quando as propostas, por exemplo, de criação da saúde do quarteirão, uma coisa... Pracinha da saúde. Pracinha da saúde. Então, esse tipo bolsa, emprego, bolsa remédio, bolsa saúde, assim, como se você, o remédio de casa. Primeiro, como se você tivesse recursos sobrando. Segundo, como se você tivesse profissionais, né, aí precisando ser contratados para relação a isso. E a realidade não é essa, né? Temos um problema sério com relação a esses profissionais, a quantidade de profissionais, a qualificação desses profissionais, né, para você criar um programa desse da noite para o dia, como se fosse uma coisa mágica. Se bem que a propósito aí, da proposta das pracinhas da saúde a que você se referiu, da senadora Patrícia, esta pelo menos está dizendo quanto custa e quanto ela vai investir em cada uma. O Bolsa Saúde, que promete remédio em casa, é que não está dizendo nada. E se definir um critério objetivo, por exemplo, que é o de, vamos admitir, remédio em casa para aposentados e pensionistas que ganham até um salário mínimo só. Mas aí ela vai ter que mexer nesse orçamento que o Cialdini acabou dizendo, de dar. Não, eu estou só dizendo assim, porque você tem que responder duas perguntas, quem paga e quanto custa, né? E uma proposta está dizendo pelo menos quanto custa, e a outra nem isso está. Sim, mas não está dizendo como vai relacionar essa despesa com o orçamento que já está na Câmara. Porque o novo prefeito que vem já vai receber um orçamento, né, aprovado pela Câmara. Né? Aí qual é o poder, o grau de liberdade que esse prefeito tem para mudar esse orçamento para atender as suas propostas mirabolantes. E por falar em propostas mirabolantes, não sei se eu posso já me meter, e já me metendo, já se meteu de pau aonde eu não devo, né? Eu vejo alguns candidatos dizendo que o maior problema que eles encontram hoje é com a mentira, né? Candidato talmente, candidato tal está mentindo, não sei o quê, e nós sabemos quem é que diz quem está mentindo, né? Bom, e um desses candidatos disse que Fortaleza tem 200 mil pessoas desempregadas. Ou é má fé ou não conhece as estatísticas de Fortaleza, porque Fortaleza hoje tem 120 mil pessoas desempregadas.